Meus irmãos, muita luz, muita paz. Estamos iniciando mais uma tarde de orações milagrosas da corrente mentalista. Eu quero sempre, nas orações, fazer sempre uma explanação do porquê dessa oração. A minha experiência, vivente na espiritualidade, ultrapassa os 60 anos. Nós temos uma casa mentalista que está encerrando as suas atividades bem breve. Quinta-feira é uma oportunidade que teve para aqueles que se inscreveram para fazer uma homenagem ao nosso mentor espiritual, Frei Luiz, com número limitado, onde nós comunicamos a todos vocês, e eu sinto aqueles que não vão adquirir a sua lembrança de um trabalho de uma corrente que, nessa casa há 31 anos, vai deixar saudade para vocês. Hoje, quarta-feira, é o dia consagrado aos anjos. E me perguntaram, eu gosto muito de perguntas. Uma pergunta: qual a finalidade dos anjos na nossa vida? Eu quero dizer a vocês que nós, seres humanos, somos a semelhança do Pai, de Deus. Por que a semelhança? Porque os animais, os pássaros, tudo, seja na mata, no mar, nas florestas, mas ninguém tem essa semelhança do Pai, que é o raciocínio. Uma cibernética perfeita é um ser humano. Deus que nos criou a semelhança dele e nos deu um exemplo, Jesus. Nós, humanos, se erro, não sei, ele nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que nos fez ser mortais, não termos uma vida eterna, sermos prepotentes, vaidosos. Mas Deus colocou o homem à sua semelhança para que nós venhamos a nos desenvolver. Existe uma faculdade cósmica. Essa faculdade é imutável, ela é perfeita, ela não erra. Tanto que no mundo espiritual não existe perdão. Por que perdão? Se você é perfeito. Jesus dizia: quem sou eu para perdoar? Não perdoa. Porque ele não tinha que perdoar nada. E Jesus foi o exemplo nato do ser humano na Terra e nos dando a probabilidade, as possibilidades de nós termos uma vida feliz. Às vezes, eu gosto muito de mergulhar no mundo espiritual. E essa madrugada ainda me perguntava: por que esse mundo espiritual não atua mais na Terra? E como poderia atuar? E as respostas são muito maravilhosas. Jesus era um ser humano como nós. Viveu carne, osso, sangue, respirava. E Jesus pregava o amor. Ele não pregou religião. Ele estudou entre os brahmanes, ele estudou com os druidas, ele estudou tudo. Mas ele praticava uma religião: amar o próximo como a ti mesmo. Tem uma passagem de Jesus, olha que humildade. Um milícia, policial, escondido, chegou a Jesus e, vendo ele sozinho, disse: mestre. E Jesus assustou quando viu o policial. As lágrimas corriam e o policial dizia: mestre, me ajuda. A minha esposa deixei ela em casa, numa cama, gemendo de dor, eu tenho que trabalhar. Eu tenho um filho pequeno que deixei na escola.
E minha mulher precisa, não pode morrer. Ela está muito mal. E Jesus, vendo aquele homem, que era um policial que podia prendê-lo, Jesus colocou humildemente a mão sobre sua cabeça. E o homem chorou mais ainda. E Jesus disse: ao voltar ao teu lar, tua esposa está curada. Obrigado, mestre. Não, não fui eu. Foi teu amor, foi tua fé. Curou tua esposa. Vós, é a frase, vós podeis fazer tanto quanto mais do que eu, porque Jesus não podia nada fazer por ele, era tudo. A vida é assim. Existe uma faculdade cósmica, imutável. Existe uma faculdade na Terra. Existem as escolas. As escolas são as igrejas, são os templos, são as religiões. Você tem uma escola particular, escola pública, uma escola é boa, outra é ruim, professor. Essas são as escolas da vida. E existe, depois de você, essa escola, a faculdade. Mas a faculdade não quer dizer que quem estuda uma faculdade seja um grande médico, um grande advogado, um grande engenheiro. Não. A faculdade, ela sobrepõe, ela força mais, mas não cria grandes médicos, grandes engenheiros, não. Depende do estudante. Essa faculdade é que eu estou ensinando a vocês. É você entender que dentro de nós somos um templo onde Deus habita, que chama-se a vida. Olha que é tão lindo. Nós temos que nos descobrir que na faculdade cósmica a gente começa a conhecer a verdade. Na faculdade da Serra começamos a descobrir. E às vezes descobrimos errado. Vêm as prepotências, cardeais, pastores, tudo com poderes que não têm nenhum poder. É importante saber que dentro de nós, além desse Deus maravilhoso, nós temos esse anjo que toda quarta-feira nós o falamos, conversamos. Dentro de nós, aqui ao nosso lado, tem o nosso espírito, que veio aqui junto, encarnando junto a nós, para poder evoluir e um dia não voltar mais. Tem uma passagem de Chico Xavier, que ele vendo um mendigo, ele conversando com os amigos, ele olhou do outro lado um homem todo encolhido. E Chico Xavier atravessou a rua, sentou ao lado dele, conversou, depois deu um abraço, um beijo na testa, levantou e saiu. E todos falaram: mestre, por que essa humildade toda? Ele falou: não, eu não fui ver um homem humilde. Eu fui ver um espírito de luz que ali estava. Uma luz que um dia não voltará mais à Terra quando aqui partir. Assim somos nós. Eu recordo uma passagem da minha própria vida, entre muitas passagens. Eu acabava de almoçar junto ao pier da Praça Moá. O almoço dava de 11 horas ao meio-dia. Meio-dia e meia podia atrasar. 10h30 parava o trabalho. Eu almoçava rápido. Ia para a igreja da Candelária. E ele entrava naquele silêncio da igreja. Quem é que não gosta de uma igreja vazia, linda, toda apagadinha? Eu chegava diante do altar de Jesus, ali sentava e ficava olhando. Isso era todo dia, segunda a sexta-feira. E um belo dia, eu vi um noviço, um padre ainda em formação, jovem, e ele bateu no meu ombro e falou: moço, eu era jovem, posso lhe fazer uma pergunta? Eu sei que a hora é inoportuna, não é própria para isso. O senhor está rezando? Eu disse: não. Todo dia eu vejo o senhor chegar aqui e ficar olhando. Eu digo: sim, eu fico olhando. E nesse olhar, eu viajo.
Eu, às vezes, vou em encontro a ele e, às vezes, ele vem em encontro a mim. Mas eu não entendi ainda quem é que aproxima um do outro. E eu olhei, quando eu respondi ao jovem, eu via que as lágrimas corriam nos olhos. Eu disse, e ele me perguntou, mas você vê alguma coisa, você ouve? Eu digo, nenhum ser humano tem condições de ver nada. Quanto mais humilde nós formos, quanto mais dedicados nós formos, as forças espirituais aparecem para nós. Quando alguém disser a você que ele vê Jesus, que ele vê isso, mentira. O ser humano é pecaminoso, vive no mundo perverso, não pode. Mas nós podemos vê-lo se ele vier a nós. E é o que eu busco sempre, que eles apareçam para mim. E assim eu falei com o religioso. Eu fico aguardando. E muitas vezes eu ouço ele falar comigo. Outras vezes parece que ele me ouve. Eu quero dizer a vocês que essa corrente que nós estamos oferecendo a vocês é uma corrente para você que está com um problema financeiro, para você que está com um problema de saúde, para você que está brigando em família, para você que anda triste, com depressão, para todos aqueles que têm um problema. Qual o ser humano que não tem? Quero dizer a você que essa corrente é uma comunhão de pensamentos, onde nós aqui, às 4 horas da tarde, na segunda, quarta e sexta, me ouvindo, com a sua roupa clara aqui. Isso aqui é uma água coberta, ó. É uma água benta. Aqui está uma água de descarrego. Aqui é uma água para polaca, para gatinha. Aqui está o terço. Aliás, quinta-feira, os que forem a nosso ritual, adquira o seu tercinho, dê de presente para alguém, adquira um perfume. É muito bonito. Quando eu falo com vocês, para nossa Lídia, a Lúcia, o João, a Andréia. Andréia, hoje eu comuniquei com você, a Aninha, Ana Paula, Ângela Bonfim, Denise, Ivone, Alex. Eu quero dizer a vocês, a Marília, a Ana Cláudia, eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo, que quando eu falo com vocês, eu me emociono, porque eu sinto que Jesus, ele está em cada um de nós. Ele pode mudar nossa vida. Ele vai, Jesus, aqui dentro da nossa mente, aqui é um laboratório que cria. Mas aqui também tem um arquivo. O arquivo o arquivo nosso é guardado com o Espírito. O arquivo de memórias, o arquivo principal é guardado com o nosso Espírito. É a nossa herança divina. Mas nós não podemos abrir esse arquivo. Nós temos que... Esse arquivo, Deus, preste atenção. Deus nos colocou na Terra e colocou dentro de nós um arquivo, junto a nós também, da nossa herança divina de vidas passadas. Ele nos dá uma oportunidade para que nós possamos ter dinheiro, saúde, amor, viver feliz. Olha, hoje é aniversário da Valesca. A Valesca é um dos pilares da Casa Frei Luís, como é a Denise, com a Maria Aparecida, a Cida, a Lídia. E todos aqueles que frequentam a casa, nossa Marília, a Lúcia Maria, todos vocês que frequentam a corrente, vocês são alicerces. E a Valesca é responsável pela casa. Ela me deu essa oportunidade para eu poder trabalhar com vocês. Quando eu trocava de casa, eu trocaria também de área, de espaço, indo para outro país, outro lado. Mas resolvi ficar aqui por um pedido de um homem que era o pai dela, Dr. Genu. Ele, no leito de hospital, ele disse, vai ficar no Rio de Janeiro, vai ficar aqui.
Então eu quero deixar a gratidão para a Vanessa, pela dedicação dela sempre e de todos vocês que frequentam. E quero dizer a vocês que Deus habita dentro de nós. Quando nós nos reunimos aqui nessa corrente, tenha certeza que Jesus, a criação, a força divina está entre nós. Porque as leis cósmicas descem da faculdade cósmica. Quando eu vejo uma dedicação de uma Kátia, da Ana Cláudia, com o irmãozinho o Paulo, que Paulinho é uma joia, eu adoro, sempre um inteligente, mas faltava nele sabedoria. Porque a vida da inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, sabedoria vem do cosmos, é entender que nós temos que acreditar em nós, que tem uma coisa sobrenatural junto a nós. E quando nós temos esse pensamento positivo, nós atraímos as soluções. Você que está me ouvindo, que tem um problema, seja ele qual for, acredita que quanto mais irmãos unirmos em pensamentos positivos, nós atraímos. Hoje é dia dos anjos, dos arcanjos, dos guias, protetores. E quem são eles? Os anjos são talismãs como esse aqui. Eu não deixo esse texto. Eu digo ao meu médico da terra, Dr. Paulo Godoy, leva sempre no teu bolso o teu terço. Eu falo com todos vocês. Atentam para a beleza que nós somos, o amor. É importante que você saiba que se nós aqui reunidos na segunda, quarta e sexta, numa reunião dessa, hoje, se nós começarmos a orar com fé, com o tercinho na mão, estiver no leito de dor, alguém doente vai levantar. Porque o Deus, o Jesus, esse Jesus que curava todo mundo, dentro dele existia um Deus. Ele habita em nós também. Tem uma passagem, quando Jesus foi crucificado, diz assim, Deus é vida, Deus está em todos nós. Assim dizia Jesus, né? Deus está em todo, Deus está em mim, está em você. E quando ele estava sendo crucificado, o momento que espetou a mão, doeu muito, deveria ter doído muito. Quando as lágrimas correram em Jesus, ele disse, Pai, olhou para o céu, Pai, tu me abandonaste? Por que ele falou isso? Porque se Deus está em todo mundo, e se ele levou essa espetada, porque Deus abandonou, naquele mesmo momento Deus falou com ele, não te abandonei. Existe uma lei, filho, chamada livre-arbítrio. Aí Deus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. São assim nós que estamos sofrendo por falta de dinheiro, por falta de saúde. Está nos faltando a credibilidade no Deus que habita em nós. De fazer aquilo que eu falei quando chegava na igreja da Candelária, eu sentava, eu me sentia tão pequeno, tão humilde, eu não tinha coragem de falar com Jesus, eu tinha meus problemas de trabalho, então eu olhava e deixava às vezes a lágrima correr e não falava nada, porque eu tenho certeza que Deus lê a nossa mente. Aqui tem um arquivo que é a nossa memória. E só Deus sabe o sentimento de cada um de nós. Ninguém, por mais que você ame um filho, uma filha, uma esposa, um marido, um amigo, você não pode ler o sentimento dele. Você pode sentir, mas ler não. Mas Deus faz mais que isso. Ele sente e lê. E esse que lê e sente, mora em nós. Como diz o Paulo, é nós. É isso mesmo. É dentro de nós. Tem uma música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Deixa Deus me levar. Ele sai caminhando, cantando. Levanta de manhã e diz, olha para o céu e diz, deixa a vida me levar. Deus, hoje o dia é teu, me leva. Olha que coisa linda, Deus vai te levar. Você olhar para uma montanha e ver aquela névoa caindo, ainda o orvalho da madrugada, e dizer, olha que coisa linda, é tua bênção, Pai. Eu estava aí, um dia passando no metrô quando iniciava, e tinha uma senhora morena, mendiga, com um saco.
E ela estava costurando uma roupa. Ela dormia na rua. Duas passagens dessa mulher. E era primavera, na época de setembro, e de repente estava frio. Eu passava andando, por coincidência, eu atraio muito essas coisas lindas. Ela olhou e deu uma mesga de sol em cima dela. Era 7 horas da manhã. Ela ajoelhou no chão, olhou para o céu e falou: Oi, bom dia. A mendiga, que era considerada louca. Bom dia, pai. Acendeu a luz para me ver? Saiu do coração de uma mulher de rua. E quando eu vejo um homem entrar no carro luxuoso, endireitando a gravata, mexendo com os dentes, depois do laudo café da manhã, ele chega a dizer que hoje o dia é horrível, hoje vai fazer calor, ou então vai chover. A mendiga, não. Obrigado, meu pai, pela mesga de luz que me deste. Essa mesma mulher, era Sandu na época, eu passava e ela estava batendo nela dois policiais, seguranças de uma clínica do governo. Eu atravessei a rua e disse: bate nela não. Me identifiquei. Ele falou: não, porque essa mulher é louca. Ela pegou o saco aqui de gases, de tudo lixo, e jogou na rua, onde passam os ônibus. Aí eu olhei para ela e falei: você está errado, não podia fazer isso não. Mas vem para cá, vamos lá, vou dar um café para você. Ela falou assim: não, mas sabe o que é, meu senhor, para mim? Eu joguei esse lixo porque eu estava dormindo lá, em frente, e eu vi que ela debochando de mim, chovendo e frio. Ninguém vê que eu estava com frio e com febre. Então eu chamei a atenção, joguei tudo na rua para saber que eu existo. Gente, você que está com problema, você existe, Deus sabe que você existe. Não se defina, não se abata com o teu problema. Acredita que você vai melhorar. Esse exemplo de pessoas maravilhosas que eu vejo como a nossa Marília, o Carim com a Flávia, a Lúcia Maria com o Henrique, com a Natália, são coisas lindas, são filho, a Mary com o Fatiantor. É mãe e filho, essa coisa linda. A vida é feita de amor. Ninguém nasceu se não fosse o amor. Ninguém foi gerado em chocadeira, não. Foi o amor, foi a dedicação e o carinho. E dentro de nós esse paraíso lindo, onde vocês têm anjo, tem guia, tem protetores, tem baluartes. Quantas vezes você fala: mas ele é um homem de sorte, tem um anjo bom, foi protegido, ele tem a proteção da lua. Os astros vivem em nós, dentro de nós. Temos uma estrela no alto da nossa cabeça. Olha Hecate. Quem não ama Hecate? O nosso ritual é da Hecate. Coisa linda. Um dos últimos rituais que nós fizemos, agora no último, botamos a água, as velas, tudo acesa. E quando foi de manhã, a água estava petrificada. Petrificada. E não era frio, não. É a fé daqueles que fizeram o ritual. Como todo ritual que eu faço, como quinta-feira, o ritual nosso, agradecendo a esse Frei Luiz, meu padrinho, meu guia, meu protetor. Importante saber que Deus existe. Você que está me ouvindo, homem, mulher, criança, idoso, você é Deus. Você pode agir como um ser humano imperfeito, porque pecaminoso, doença, dinheiro, falta. Mas dentro de você tem um patrono. Tem algo que você tem que descobrir. Você não pode inventar, não. Deus não é invento. Deus é descoberta. Deus, Jesus, Deus. Eu parar e olhar para Ele, cerrar meus olhos
E, de repente, eu senti que ele está me ouvindo ou falando comigo. São Judas Tadeu, quantas vezes ele me ouviu? Nossa Senhora, São Pedro, Santo Antônio. E amigos da terra como Humberto Holden, Chico Xavier, Zé Arigó. Vamos rezar. Vamos orar um Pai Nosso para esse mundo maravilhoso que habita em nós. Hoje nós oferecemos às 12 horas e não foi feita uma oração para a Vanesca. Vocês oraram, mas nós, no grupo, estávamos em atividade, não oramos. Vamos orar agora por ela. Agradecer porque se eu estou aqui fazendo, é na sala da casa dela. Além de abrir uma casa, abriu um espaço para que eu pudesse falar com você e falar em Deus. Então vamos pedir que os santos, que Frei Luís, São Renaud, que hoje é dia de São Renaud. São Renaud é o mestre das montanhas, das matas e pedreiras, dos rios e cachoeiras. Que esse mundo maravilhoso proteja vocês, proteja a Vanesca, proteja esse grupo que me acompanha com tanto carinho e amor. Vocês que ajudam a nossa casa a mantê-la e continuem mantendo, ajudando a casa, para que possamos, quem sabe, dar continuidade a esse trabalho. Olha bem para mim. Agora, no meu lugar, eu coloco esse terço. Quinta-feira, dê de presente para alguém. Vocês que moram fora do Rio, do Brasil, do Estado, manda que a gente manda pelo correio. Eu quero todo mundo com esse terço. Agora, pega as duas mãos hoje, coloca no rosto. Vamos tapar os olhos para que possamos, como eu disse, não olhar para nada e para ninguém. Vamos cerrar os olhos para que a nossa mente, o nosso coração, olhe para Deus, olhe para Frei Luís, olhe para Jesus, olhe principalmente para o Cristo interno que habita cada um de vós. É esse Cristo interno que eu ofereço, esse Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males da terra. Afasta as dificuldades e aproxima Jesus. Aproxima, Mestre de luz, a solução para tudo que aflige, que estão me ouvindo, vendo e sentindo nesse momento as nossas preces. Assim seja, amém. Jesus, tu que habitas em cada um de nós, meu Cristo interno, saúde o teu Cristo interno. Eu quero que abençoe os lares de Borges e Emília, de Fátima e Márcio. Abençoe os lares da Sheilinha, os lares da Kátia com Francisco, abençoe. E todos os bichinhos, os gatinhos da Denise Marinho, minha filha, o cachorrinho, Melry, o cachorrinho da Lúcia, a nossa Jacira Vargas, a nossa Maria José, a nossa Mariceia, a Lídia. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, a fé. Onde houver o erro, a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristezas, eu leve alegria, Pai. São Francisco de Assis, onde houver trevas, onde houver energia negativa, que se afaste dos lares de todos que estão me vendo e ouvindo. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado. Pois é dando que
que recebemos. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo que nós temos a vida eterna. Quando fala morrendo, é quando afasta de nós as dificuldades, as tristezas, as mágoas, a fraqueza. E nós, então, renovamos, revivemos, ressuscitamos. Toda vez que você tiver algum problema, você vai no teu altar, tapa teus olhos como eu mandei agora, e diz, Pai, eu vou cerrar meus olhos para esse problema, e quando abrir eu quero deparar com uma vela acesa, uma luz, e a imagem do Senhor meu Pai, e me ilumine, me oriente, e me tire dessas trevas, dificuldades. Hoje, nessa quarta-feira, eu quero abençoar todos vocês, o lar de vocês, e aqueles que forem a nosso ritual, onde levar uma flor bonita e levar uma lembrança para guardar eternamente seus lares, lembrando da nossa corrente que por tantos anos a Terra viveu e vivenciou. Eu deixo para vocês meu boa tarde, meu boa noite, a boa madrugada. Eu peço a Jesus, a São Renaud, lá do alto da montanha, que ele levante a tua espada dourada e toque nesse orvalho que cobre os céus e abençoe, alcançando lá o nosso Fatiantor, lá no Canadá, o nosso Cristina, lá em Teresópolis, a nossa Cristiane em Nova York, a Larissa em Portugal e nós no Brasil. Dá um abraço a você, abraça e diz, fecha teus olhos abraçando você. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Deus que me habita. Obrigado, São Francisco de Assis. Eu estou sentindo forte, sadio e convicto que tu leu, vai ler e vai me orientar nessa noite para que eu tenha uma feliz quinta-feira. Um feliz aniversário de Frei Luís, meu patrono, meu irmão, meu pai, meu padrinho, meu amigo, o meu, eu sou.